Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, presente. Possamos estar na presença da espiritualidade maior nos trabalhos da noite. A casa ainda voltando a se encher, né? Voltando, trabalho diante da pandemia, mas nós hoje estamos presentes aí nas redes sociais com as palestras. A maior parte dos nossos trabalhos nós estamos conseguindo transmitir, estamos conseguindo enviar, né? Não só para o pessoal da casa, mas várias outras pessoas que têm assistido, têm contribuído muito nesse sistema. E devagarzinho as coisas vão se organizando, vamos dizer que vão voltando ao normal, que tudo evolui, né? E a doutrina espírita, ela é uma doutrina que fala muito sobre isso, sobre o processo de evolução. Então a gente tem que estar preparado para isso, né? E nós espíritas sempre falamos sobre o processo de regeneração, a mudança de provas e expiações, e chegou esse momento. Estamos presentes nesse momento, estamos vivendo esse momento. Então muitas coisas irão acontecer como a gente já estuda e vê muito bem diante desses fatos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, inclusive, que é sobre o mundo de aflições. Vivemos num mundo de aflições? Vivemos diante de aflições? Como encaramos as nossas aflições? Hoje, na forma como a gente vive, como é o nosso método de enxergar e de compreender essa ideia de aflição? O que a gente entende, compreende, como que é a nossa visão sobre isso, sobre essas aflições? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele tem um capítulo que fala só sobre isso. Bem-aventurados os aflitos. E é um capítulo riquíssimo, muito rico. Inclusive, indico até uma leitura independente desse capítulo, porque ele é um capítulo muito completo, com início, meio e fim, e que te dá uma ideia total sobre as aflições. E a gente vai fazer uma perspectiva um pouco dele, com algumas coisas do Livro dos Espíritos, para a gente entender melhor hoje sobre essas aflições que nós estamos vivendo. Porque nós estamos num processo de pandemia, pós-pandemia, dentro da pandemia. Nós vivemos várias turbulações, não só no Brasil, no mundo, e várias coisas que a gente fica numa interpretação: isso é uma aflição, isso não é, o que é isso, como que é isso? Então a gente vai entender um pouco melhor sobre essas aflições e como que a gente interpreta elas no nosso dia a dia, né? Nas Justiças das Aflições, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma pergunta, e ele fala assim: pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas oposições? Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele pergunta: por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros nascem na riqueza? Por que uns toda a vida têm tanta bondade e outra tem tanta maldade?
Por que alguns homens de bem sofrem tanto? Por quê? E ele fala, a fé no futuro é a fé no amanhã. Pode consolar e infundir paciência. Então ela pode fazer a gente ter paciência e estar consolado. Mas ela não explica essas anomalias. Só acreditar no futuro não é suficiente para tentar entender tantas desigualdades, tantas aflições no mundo. E aí ele fala, parecem desmentir a justiça de Deus. Kardec, ele usa às vezes algumas palavras, né, algumas frases que elas cutucam a gente, que fazem pensar. E a doutrina espírita, ela tem essa característica, né? Hoje são tantas religiões no mundo, e algumas religiões elas têm essas características de fazer pensar mais, porque nós somos um tripé, né? Nós estamos no espiritismo, na religião, na ciência e na filosofia. São 3 pernas. Então, ciência, filosofia e religião. A filosofia que faz isso. A nossa perna na filosofia que faz isso. Refletir, perguntar. Nós não temos tabus, nós não temos nada disso. A nossa ideia é sempre essa, perguntar e afrontar as ideias. Por quê? Porque faz a gente ter reflexão. Quanto mais a gente consegue refletir, mais ideias e mais noção aparece para a gente. O que são as aflições, afinal de contas? O que é um mundo aflito? É muito fácil a gente pensar isso. Vamos contextualizar. Um mundo com aflição. Exemplo, um mundo com aflição. Cada um imagina aí no seu cantinho. Você perde tudo. Você perde sua casa, sua mãe, perde o seu pai, perde os seus irmãos, seus filhos, namorada, esposa, perde o carro, o salário, perde seu emprego, perde seu dinheiro, perde suas roupas, você não tem mais o que te comer, o que te beber. Pensa você perdendo tudo que você tem, todas as suas conquistas, elas indo por ar, perdendo, como a gente já viu várias pessoas perdendo isso, você não tendo mais isso. Se a gente para um pouquinho para imaginar desse jeito, a gente começa a sentir aquela aflição acontecendo com a gente. Agora vamos pensar no mundo sem aflição. Você ganha tudo. E tudo continua melhor do que você já tem hoje. Sua casa melhora muito mais do que você já vive hoje. A sua moradia. A sua família aumenta. Tem mais pessoas, é uma família que cresce com coisas boas. Você encontra uma boa pessoa, um bom companheiro, uma esposa, um namorado, uma namorada. Você tem um ótimo salário, um excelente emprego. Você tem dinheiro, roupas, carros, bens. Você tem tudo que você quer. Consequentemente, a gente começa a pensar num mundo mais tranquilo, né? Sem tantas aflições. Por que a gente tem muitas vezes essa visão de um mundo mais aflito, menos aflito, relacionado com coisas palpáveis? Porque nós somos materialistas. Normalmente, quando a gente pergunta de aflições, de sofrimento, as pessoas lembram das coisas materiais no primeiro momento, o que falta para a gente. Por que somos materialistas? Porque nós somos materialistas. Porque é hipocrisia a gente falar que não precisa o que de comer. Claro que eu podia comer um arroz com feijão, mas hoje teve lasanha, foi ótimo. Claro que eu podia vestir uma roupa simples, mas hoje eu estou com uma roupa boa. Claro que eu poderia estar morando numa casa simples, mas hoje eu tenho uma boa casa. Claro que eu posso andar a pé, mas hoje eu ando de carro. Seria talvez hipocrisia da nossa parte falar que a gente não tem interesse nos bens. Por quê? Porque esses bens nos geram conforto, qualidade, segurança. Não segurança do bandido, mas a segurança de estabilidade. Quem tem filhos, é casado, eu ainda não sou casado, não tenho filhos,
Mas rege a lenda que quem casa e tem filhos começa a pensar nessa questão da segurança, de ter uma casa própria, de ter um carro, de ter um dinheirinho na poupança para poder criar os filhos. Vocês que são mais vividos sabem do que a gente está falando, porque é essa segurança que a gente quer. Então seria hipocrisia da nossa parte a gente falar que a gente não busca coisas materiais. Nós buscamos, mas até que ponto nós estabelecemos tudo em cima dos bens materiais? Estamos preparados para perder tudo? Estamos prontos? O materialismo. O que é o materialismo, afinal de contas? Nós ainda somos materialistas? Estamos em busca de caminhos e conquistas materiais ou espirituais? Porque a gente pode estar crescendo. O Sidney quer uma casa nova, está trabalhando por uma casa nova. O Luciano quer aumentar o rebanho. O Marcos quer comprar mais um carro. Cada um quer fazer uma coisa. Mas e aí? E o que você quer espiritualmente? Qual o caminho espiritual que você está buscando também? Como que você está planejando as suas conquistas? Quando a gente trabalha estudando administração, empreendedorismo, a gente trabalha muito com metas, com objetivos, e a gente pergunta: como é que estão as suas conquistas a médio prazo, daqui a um ano? O que você está planejando? E daqui 5 anos, qual que é o seu planejamento? E daqui 10 anos, como que é o seu planejamento? Eu trabalho em parceria com uma empresa, que ela é uma multinacional. Essa multinacional ela tem planejamento estratégico para daqui 20 anos. Você já pensou o que é isso? Uma empresa que tem um planejamento dela para daqui 20 anos. Ela está planejando onde ela vai estar, como ela vai estar, qual tamanho ela vai estar, o que ela vai estar fazendo, qual que é o foco dela para daqui 20 anos. E você está pensando para daqui 20 anos? Para daqui 10, 5, 1? Ou está pensando só no amanhã? Quem pensava só no amanhã era antigamente, quando nós ainda éramos primitivos, na caça. Você acordava, opa, partiu caçar. Vamos caçar, pegar o arco e flecha, pega sua arma, vai caçar para você comer. Aí você só pensar no amanhã. Porém, seus objetivos, eles são só materiais ou eles são espirituais? Kardec, ele afirma o seguinte: se você não tiver a ideia da reencarnação, você vai querer conquistar tudo nessa vida. Olha que pensamento fantástico que Kardec nos fala. Se a gente não pensa na reencarnação, se a gente não acredita na reencarnação, você começa a pensar: eu tenho que vou nascer, e aí eu vou estudar, vou fazer uma faculdade, e aí eu preciso comprar um carro, eu preciso comprar isso, eu preciso ter uma casa boa, eu preciso ter uma família, eu preciso... Você agrega tudo para uma vida só para essa encarnação, né? Uma vida só que eu digo nesse modo comum de entender, que nós espíritas entendemos que é uma vida só, que muda são as reencarnações, né? Essa fase. Eu só dá um pause ali e depois volta tudo de novo. Então, a reflexão é fantástica. Se você não tiver ideia de reencarnação, você vai querer conquistar tudo nessa vida, não só material, espiritual também. Não, eu sou paz e amor, não brigo com ninguém, não arrumo confusão com ninguém, sou uma beleza que você tem que ver, dá até orgulho, nossa senhora. Mas será que a gente vai conseguir conquistar tudo nessa vida? Uma vez eu li num livro, não me lembro muito bem qual livro, que os espíritos bem evoluídos, eles conquistam todas as áreas de conhecimento, exatas, humanas e biológicas. Essa encarnação eu estou estudando para mais humanas, vou ficar só em humanas. Aí com 3 encarnações eu elimino tudo, aprendo tudo agora de humanas, na próxima exatas e depois biológicas. Aí quando eu terminar, eles inventam mais uma. Esses dias eu estava vendo uma palestra, e aí era de um monge, e o monge estava falando o seguinte: quando começou a pandemia, algumas pessoas vieram me perguntar algumas coisas, e eu falei assim: eu
não sei de nada. Eu estou tendo que reaprender e aprender tudo novamente. Porque tudo aquilo que eu achei que eu sabia, eu não sabia. Porque a pandemia veio me ensinar coisas novas. Ela veio dizer que tudo aquilo que eu conheço, eu não conheço. Então, nós estamos no processo de evolução. Só que quando a gente tem noção de encarnação, a gente sabe que a gente não vai adquirir tudo agora. Estou com uma dificuldadezinha com Sidney difícil, nossa Senhora. Mas, será que eu vou conseguir conquistar tudo isso com Sidney? Talvez eu não vou querer matar o Sidney nessa encarnação. Mas só da gente conviver, já está bom. Na próxima começa a ter um sentimento, daqui um pouco eu já estou amando o Sidney. Mas agora não está dando. É assim. Aí tem umas pessoas que você conhece que tem um sentimento tão bom. Você fala, que sentimento bom que eu tenho por essa pessoa. Bateu o santo, né? Como diz o ditado popular. E tem outras que se olhou, chega a dar parece um limãozinho azedo. A pessoa não te falou nada. Você chega a dar um sentido. Por quê? Porque é um processo de evolução. É um processo de evolução. Nós vamos reencontrar, são reencontros que nós estamos tendo. Temos que aprender a viver com as frustrações. Se a gente está falando de aflições, uma coisa que está dentro da aflição chama frustração. Elas vão existir. O primeiro passo é a aceitação. A aceitação é que a frustração vai existir. Como assim? Hoje, cada vez mais, nós vivemos em meios com formas para retirar nossas frustrações básicas. De que eu estou falando? Vamos lá. A gente vive metodologias para retirar nossas frustrações. O que é frustração? Estou frustrado. O que eu estou frustrado? Alguém se sente feliz, contente, saltitante, alegre, sorridente na hora que está na fila da lotérica para pagar uma conta? Nossa, que alegria! Aquela fila está dando volta no quarteirão. Que alegria! Que maravilha! Deus é bom demais! Nossa Senhora, não estou me contendo de alegria aqui dentro. Como que eu estou feliz nessa fila? Aí depois de 10 minutos, dá um passo. Meu Deus! No sol de Rachado, Mato Grosso. Aí mais 10 minutos você dá outro passo. Agora está ótimo, porque as filas agora do banco é para fora do banco, né, com a pandemia. Então não tem nenhum ar-condicionado mais. Então está uma maravilha. É só uma frustração. Ir para a fila do banco. Aí o que a gente faz na fila do banco? Celularzinho. O celularzinho, conversa fiada, olha a vida dos outros, vê um vídeo, assiste. Tem uns que são mais produtivos. Aí você fica ali. Viajar. Eu tenho um filho pequeno, eu entro no carro e falo assim, nós vamos daqui para Rondonópolis, filho. Daqui para Rondonópolis vai dar mais ou menos umas 7 horas de viagem. Se andar bem, dá umas 7 horas de viagem. Se uma formiga passar na pista, dá 8 horas. Então, 8 horas de viagem. Aí meu filho senta, o que eu faço? Eu ponho um DVD lá atrás da poltrona do carro para ele assistir 8 horas de filme. Para ele não se frustrar. Para eu não falar com ele na hora que ele fala assim, está chegando? Não está chegando. Vai demorar 8 horas. É longa e demorada a viagem. Aí ele, não, se interte com isso daqui. Hoje a gente vê que a criançada está toda com o celular na mão, só mexendo. Não, mas é difícil conter, é isso, é aquilo, é difícil agora, de 10 anos para cá, porque como é que foi os últimos 2000 anos? A senhora acho que não deu um celular para o seu filho, né? Ter. Não tinha celular na época, né? Como é que fazia? Então, essas frustrações, elas são básicas. Quando a gente começa a pensar nas frustrações, é tudo avião. Quer ver que legal? Certa vez eu fui para a Europa e aí eu peguei um voo. O voo durava tipo 18 horas. Gente, mas é uma eternidade que não acaba. Você sentado naquela poltrona, você não tem, né? É pior do que de carro, porque o de carro você levanta, vai ali, para num lugar para comer um negócio diferente. Eu gosto de parar num lugar para comer um negócio diferente. Então vou parando de hora em hora. Ficou maravilha a viagem. Agora de avião não tem um negócio diferente. O negócio diferente você vai comer no avião é caro, você nem come. É uma viagem difícil, é uma frustração. Olha o que eu acabei de falar, que é uma frustração. Estou indo para a Europa.
Aí eu estou frustrado porque eu estou no avião. Tinha uma senhora que estava do meu lado, gente, eu achei que ela ia desencarnar. Eu falei, gente, eu estou feliz igual o Pito no lixo, feliz da vida, mas contente só. Por quê? Porque eu estava indo para a Europa. Eu acho que ela já estava acostumada com a viagem para a Europa, então eu estava lá frustrada, horas de voo. E nós não estamos sabendo lidar com as frustrações, porque a gente sempre tem entretenimentos. É um livro, é um filme, é um celular. Você busca isso, o filho está ali, você tenta acalmar seu filho para ele não lidar com aquela frustração. Aí quando o menino cresce, na primeira fila do banco que ele enfrenta, ele dá uma depressão, ele dá uma ansiedade, ele dá um estresse. Depressão é viver o passado. Ansiedade é pensar no futuro. E estresse é o hoje. Então assim, são 3 doenças, né, do século, vamos dizer como o popular está dizendo, que a gente está enfrentando. E é por causa dessas coisas bobas, porque se o simples, a gente não sabe lidar com as frustrações simples, elas vão acontecer. Esses dias eu vi um caso de uma família que tinha um cachorrinho, a criança tinha um cachorrinho, e o cachorrinho morreu. A mãe correu e comprou outro cachorrinho, mas era a cara do outro cachorrinho que ela tinha, e colocou no lugar do cachorrinho. Por que ela fez isso? A filha não lidar com a frustração da morte. Aí quando morrer um parente, ela dá depressão. Porque olha que ensinamento básico, você tem um animal para você aprender sobre aquilo ali. E aí, essa menina com um tempo, ela percebeu que o cachorro não era o cachorro. Porque essas crianças que estão vindo de hoje em dia são mais evoluídas que nós, né? Então já tem uma percepção lá na frente. Ela percebeu que não era o cachorro. O cachorro está diferente, tal, bateu. E aí? Então a gente está sempre bloqueando as frustrações. Nós mesmos nos sabotamos. Eu quando vou viajar, eu baixo um monte de palestra para eu ir escutando palestras na viagem. Esse é um jeito de eu tirar a frustração, que eu tenho que dirigir 8 horas daqui para Rondonópolis. E a gente vai encontrando forma disso. Se as coisas básicas a gente não consegue enfrentar, na hora que vem uma perca, uma separação, vem a gente falou de perder os bens, vem uma doença, vem qualquer coisa, a gente não consegue enfrentar. Nós não temos capacidade de enfrentar isso, porque a gente não estamos sabendo lidar. As frustrações básicas nos ensinam a lidar com as dores. Elas nos ensinam a lidar com todas essas dores, problemas e com as aflições da vida. Então essas frustrações básicas, elas nos ensinam a lidar com as dores, com os problemas e com as aflições. Queremos ser felizes? A gente faz qualquer coisa para ser feliz? Porque eu estou vendo o filme, eu estou feliz, eu estou ali. Hoje o importante é sempre ser feliz? Porque tem um discurso moral hoje que o importante é ser feliz. O importante é ser feliz, o importante é você estar no emprego que você está feliz, o importante é isso, buscando sempre felicidade. Será que o importante mesmo é ser feliz? Até quando? Eu passo por cima de quem para ser feliz? Porque na minha empresa o importante é ser feliz. Eu quero o cargo de gerente, então eu tenho que passar por cima de um para eu ser gerente. Eu tenho que passar por cima de outro. É um mundo que a gente vive, ele é muito dinâmico. Até como que a gente está bem posicionado nisso tudo, buscando a nossa felicidade? E o que é a nossa felicidade? Tem uma historinha que conta do pescador. O pescador estava na beirada do rio, pescando, tranquilo, tal, aquele ventinho, na beirada do rio Jauru, aquele passando. E aí para um cara com uma caminhonetona da cidade grande, tal, passando, parou ali para ver, e olhou e viu o cestinho do pescador cheio de peixe, e uns peixes grandes, bonitos, diferentes, que você não vê na capital para comprar na peixaria, né? Aqueles peixes que só tem aqui. Eu não conhecia quando eu estava lá em Minas, fui conhecer só aqui no Mato Grosso, os peixes do Mato Grosso. E aí, aquele senhor empresário parou, olhou e falou assim: ô, seu pescador, por que você não faz um negócio em cima disso daí? Ele: como assim? Por que você não pesca mais, compra mais varinhas, encaixa, monta um sistema aqui, computadorizado, para várias varinhas pescar ao mesmo tempo, uma rede, pesca mais peixes,
e junta mais volume, ele vai para quê? Ele falou, para você montar uma banca aqui na beirada da estrada e começa a vender seus peixes, ele vai para quê? Para você juntar mais dinheiro e montar uma indústria, uma peixaria maior, montar uma peixaria lá na cidade, mas para quê? Você tem uma peixaria com referência, com nome, muitos peixes, vender mais. Ele falou, mas para quê? É para você ter dinheiro, comprar um carro, uma casa boa, ter uma coisa boa, bens. Ele falou, mas para quê? Ele falou, para você ter uma vida tranquila, poder o final de semana vir para a beirada do rio e pescar. Ele falou, moço, mas isso daí que eu já estou fazendo. Tem gente que está dando volta assim, igual o cachorro correndo atrás do rabo. Já viu o cachorro correndo atrás do outro? Tá doido, nossa! Quando eu crescer, eu quero morar lá no sítio. Eu trabalho com muito fazendeiro, né? Eu caio todos os fazendeiros. Quando eu crescer, eu quero isso e tal. E você olha, o cara já está lá dentro, onde que é a felicidade que ele está falando. Né? Você fala, mas será que hora que ele vai acordar e vai ver que ele já está lá dentro? Então, às vezes, nós estamos. Aí ele passou por um processo todo de frustração para estar ali. Então, vale a pena essa felicidade que você está buscando? Ou talvez você já está na sua felicidade? O importante não é ser feliz, o importante é ser bom. Como assim? Uma perspectiva nova. Aprender sobre bondade e não sobre felicidade. Ser homem de bem. Quando nós somos homens de bem, nós vamos conquistar a felicidade através da bondade. Isso é incrível nessa perspectiva, porque quando você para estudar realmente o que é ser um homem de bem, você percebe que a bondade vem em primeiro lugar do que a felicidade. A perspectiva é completamente diferente do que hoje nós estamos atrás, porque no livro dos Espíritos, Kardec já nos afirma, o Espírito de Verdade nos fala, com a pergunta de Kardec, que a felicidade não é deste mundo. Como que a gente vai ser feliz com tanta diversidade? Vendo um sofrendo e o outro não, com tudo aquilo que falou lá no Evangelho. Como que a gente vai ser feliz diante de tais fatos? É difícil, né? Parar para pensar nisso. Tem uma pesquisa, vamos contextualizar isso que eu gosto de contextualizar. Tem uma pesquisa que pegou várias pessoas deprimidas, com depressão. Depressão está vivendo o passado, então está triste, para baixo e tal, com a tristeza muito grande. Pessoas que estavam recebendo tratamentos psicológicos, psiquiatras, tomando medicação, hospitalizadas, e elas foram levadas para ajudar em um sopão de pessoas carentes. Elas foram levadas, essas pessoas, para ajudar em trabalhos sociais, um sopão, tudo sopão que as casas espíritas fazem, para fazer o quê? O bem, né? Então elas foram fazer uma bondade. As pessoas tiveram uma grande melhoria no quadro de depressão. Então olha só, a gente tem um grupo que é levado para fazer o bem, e outros grupos que foram levados para a felicidade. Como assim para a felicidade? Para uma viagem super bacana, para um parque de diversão, para um clube, para coisas que nos geram felicidade. Elas não tiveram melhora no quadro, mas as pessoas que foram levadas para fazer o bem tiveram melhora no quadro. Percebem a contextualização disso? Como a bondade nos gera felicidade? Porque através da execução de ser um homem de bem, você começa a conquistar a felicidade. Então fazer o bem é o caminho mais fácil para a felicidade, mais rápido. Password é ser homens de bem. E aí a gente tem um negócio muito legal, uma reflexão bacana, que eu descobri agora, uma nova tecnologia que a espiritualidade está trabalhando com a gente. A espiritualidade já está trabalhando agora com os coaches. Vocês já ouviram falar de coach? Coach é uma moda nova de se chamar aquela pessoa seu mentor e tal, aquela pessoa que te dá uma assessoria em alguma coisa, pode ser na área psicológica, financeira, empresarial, um coach da pecuária, um coach lá na joalheria, um coach de várias áreas distintas. São mentores, é uma nova palavra para falar. E nós temos coaches espirituais. Nós temos, por exemplo, o coach da paciência.
Você sabe quem é o coach da paciência? Aquela pessoa que você bateu o olho, você irrita. Você fala, meu Deus, fulana chegou. Nossa senhora, olha ela entrando ali. Olha a roupa que ela veio. Não acredito. Aquela pessoa, ela é seu coach para te exercitar a paciência. Aquela que te tira do sério. Aquela que mexe com você. É seu coach. Ela está vindo todo dia e fala assim, ó, exercita a paciência, exercita a paciência. Aí a gente tem o coach da tolerância. Coach da tolerância é essa pessoa pior ainda, aquela que não precisa nem te... Na hora que ela fala assim, bom dia, você não consegue nem tolerar. Tem o coach da organização. Quem que é o coach da organização? O coach da organização é aquela pessoa desorganizada, que está lá dentro da sua casa. Você arruma, a pessoa vem atrás desarrumando. Aí ela te ensina a organizar tudo. Ela vai estar ali te ajudando. O coach do amor. O coach do amor não é marido, esposa, namorada, não. É o que te ensina a não amar. Como assim? Ele te gera no amor e você tem que aprender a amar ele. São coaches. Porque tem pessoas que não tem como a gente, né? O cunhado. Você não escolheu o seu cunhado, ele veio ali. Então você tem que amar seu cunhado. É um cunhado difícil. Não é o meu caso, eu tenho um cunhado maravilhoso. Agora que está filmando, a gente não pode falar mal de ninguém. São os coaches da vida, os coaches espirituais. Pense aí, qual coach você tem? Sua mãe é coach de quê? E seu filho é coach de quê? Sua vizinha, o dirigente da casa espírita, eles são coach de quê? Seu patrão, seu funcionário, a faxineira lá da sua casa, a sua patroa. Cada um exercita uma coisa na gente. São nossos coaches. Haroldo Dutra, ele conta uma história interessante de uma senhorinha que sempre falava para ele que no final tudo fica bem, tudo fica bem. E se não ficar bem é porque ainda não chegou no final. E várias vezes, quando tinha um desafio, tinha algum problema na casa espírita, ele conta isso, que isso começou desde a adolescência, essa senhorinha falando, que tinha algum problema, alguma reunião e tal, e dava aquela aflição, e ela falava assim, ó, calma gente, que no final tudo fica bem. Se não ficar bem é porque o final ainda não chegou. E ele conta essa história. E passou várias cenas, foi crescendo. Essa senhora, depois de uns anos, ela pegou uma doença muito séria, um câncer. E ela ainda continuava afirmando, no final tudo fica bem. Se não ficou bem, é porque ainda não chegou ao final. E aí, ela ficou muito ruim, foi para UTI. E o Haroldo foi junto com o pessoal da casa espírita visitá-la. Na hora que ela chegou lá, e aí o Haroldo falou, dona Maria das Cortes lá, tudo bem com a senhora e tal? Como é que estão as coisas? Ele falou, está tudo ótimo. Aí, tá bem, né? Mas no final, tudo fica bem. Se não ficar bem, é porque ainda não chegou no final. E Haroldo conta que viu uma entidade, né? E que alertou que ela estava sendo desligada, né? Que ela ia desencarnar naquela noite. Ele fez uma oração para ela, vibrou, teve notícia que ela desencarnou. Muitos anos depois, mais de 10 anos, pelo que ele conta, numa reunião mediúnica, uma psicofonia, chega uma voz, né, de uma pessoa, e aí falando, o espírito, a entidade, falando, ô Haroldo, tudo bem, Haroldo, e aí, quanto tempo? Aí, tudo bem, quanto tempo? E tal, e começou a conversar, e falou, deixa eu te perguntar, quem é você? Né, não estou tendo clareza e tudo mais. Ele falou assim, sou eu. Eu quem? Ele falou, Haroldo, no final, tudo fica bem. Se não ficar bem, é porque ainda não chegou ao final. E agora está tudo bem, Haroldo. Aí ele lembrou na hora dela. Então, é uma perspectiva de que as coisas no final, elas vão dar certo. Quando a gente começa a entender sobre a encarnação, a gente começa a perceber isso. Que essas aflições, que esses sofrimentos, eles têm uma justificativa, né?
Tem uma história interessante, ela de fato, inclusive aconteceu comigo. A gente faz um trabalho de sopa, de levar sopa para algumas famílias, né? E quando esse trabalho estava acontecendo, tinha uma senhorinha que sofria muito. Uma senhorinha que ela tinha um sofrimento absurdo, tinha problemas no corpo, ela não andava direito, a comunicação complicada, morava numa pobreza enorme, era uma casinha simples, e uma pobreza assim, daquela que você olha e você fala, cara, que situação difícil, uma situação precária. E uma amiga, a gente estava no carro, e uma amiga foi e me perguntou sobre por que aquela senhora passava por aquelas aflições. Estava eu, ela, mais outras amigas e tudo mais. Esse caso, inclusive, aconteceu aqui em Mirassol. E aí ela perguntou por que ela passava por tantas aflições. Paulo, por que uma senhora dessa reencarna e passa por tais aflições? O que acontece? E aí, nisso eu também me perguntei, eu falei, por quê? E aí um espírito amigo nosso, ele respondeu a história. Ele contou pra gente, aquela senhora ela era casada, tem um detalhe que ela tinha um marido que cuidava dela. E ele contou que essa senhora, esse espírito me relatou, que essa senhora, ela já havia abortado o atual marido dela várias vezes. Ela já tinha praticado o aborto. Várias e várias reencarnações ela tinha praticado o aborto. Desta vez, ela vem numa situação onde ele cuidaria dela. Por quê? Assim seria a melhor forma para ela aceitar o amor dele. Porque ela, enquanto mãe, ela não conseguia gerar aquele filho, ter aquele filho. Porque ela havia um coach de tolerância, um coach de tudo que vocês imaginam que é possível, né? Então ela não estava conseguindo, durante várias encarnações, ter aquele filho. E é o que a espiritualidade organizou? Para ele vir como marido dela, ele era bem mais novo, devia ter uma diferença de uns 20, 30 anos, né, Marcos? Tinha uma boa diferença. E ele veio para cuidar dela. Então ela entrou numa situação precária, onde ela, para comer, para tudo, de pobreza, de tudo, onde ela tinha uma pessoa que cuidava dela. Então ela aprendeu a receber o amor dele. Então essa é uma aflição, um exemplo de uma aflição, para mostrar para a gente a clareza dos sofrimentos, das aflições, das frustrações. Como pode ser um pouquinho mais complexo que a gente pensa no instante de agora, com o olhar do agora. Então, a gente pensa, né, no título, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurada essa senhora que sofreu tanto, sofreu na nossa visão, mas talvez na visão dela, ali ela já poderia estar com, inclusive, total consciência daquilo. Inclusive, nesse momento, nesse mesmo dia, essa amiga, com essa conversa, esse espírito me informou, esse espírito amigo me informou que ela estava em processo de desencarne, que ela iria desencarnar nos próximos dias. E aí eu passei para o grupo e foi questão de 2 a 3 semanas ela desencarnou. Porque ela tinha completado a missão dela de amar. Ela já tinha amor por ele. Ela já amava aquele irmão. Que não foi me dada a oportunidade de saber o que aconteceu. Mas vocês tentam imaginar quantas turbulências aconteceram e outras encarnações para ela não aceitar ter ele como filho. E para vir naquela situação para entender sobre o amor. E aí eu pergunto, quais são as suas causas atuais das suas aflições? A sua aflição, pensa aí, a sua aflição, qual que é a causa dela? Você fez alguma coisa para a sua aflição que você está sentindo hoje? A aflição que você está sentindo hoje,
São várias, vamos pensar no material ou no espiritual. Ah, eu briguei com meu filho. Nossa, eu e meu filho estão numa turbulência que eu vou te contar. Tá difícil. Separei do meu marido. Minha aflição, que eu estou numa briga com a minha esposa. Minha aflição é que está faltando dinheiro em casa, não tem nem o que comer amanhã. Você fez algo para essa aflição atual? Ah, eu fiz. A briga do meu filho, caçar uma confusão, um negócio ali não deu certo. Pensa em alguma coisa. Você fez alguma coisa? Tem como solucionar o que você fez? Está faltando dinheiro, às vezes você vai pedir, às vezes você vai trabalhar, às vezes você vai capinar um lote, às vezes, não sei. Tem como solucionar esse problema que você está sentindo? Essa aflição? Tem como você melhorar isso? Que às vezes não é solucionar, mas é aliviar. Eu perdi minha mãe. Ela desencarnou, foi para o mundo espiritual. Estou aflito que só eu, menino. Tem como solucionar? Não, minha mãe não vai voltar. Mas tem como melhorar, aliviar. Não tem? Tem. Então é pensar nisso. Ou isso parece ser alguma coisa além da encarnação atual? Porque tem gente que parece que vem com o pé na jaca, né? Tem uns que a gente olha e você fala assim, meu Deus, mas você está numa... É uma alinhada atrás da outra. Então, se não tem uma causa atual, é uma causa passada, de uma encarnação passada. Porque como é que se Deus é bom, justo e misericordioso, como que uma criança já nasce com uma deficiência? Como que uma pessoa já nasce dentro de uma pobreza sem explicação? Como que alguém já nasce e morre? Essa semana teve um acidente, esses dias atrás, de uma família, o pai, a mãe e uma criancinha. O carro bateu, a mãe e o pai morreram e a criancinha. O que aquela criancinha fez para merecer tanto sofrimento? Acabou de nascer, gente. Não fez nada, não pecou, não fez nada. Só tem uma forma de entender isso: se a gente acredita na reencarnação. Porque se a gente não acredita na reencarnação, não faz sentido a visão de Deus ser justo. Não se encaixa. Então a reencarnação, ela tem um papel. A doutrina espírita, ela tem um papel. Ela é consoladora. Ela nos traz consolação. Ela nos consola. Consola é aquele abraço gostoso de mãe, que você sente seguro, porque aquilo te dá uma segurança. Ela fala, ó, tá uma turbulência, mas calma, que não é só de agora. Tem coisa para trás e tem coisa para frente. Então eu estou sentindo... Eu estou aqui sofrendo, demorando para conquistar as coisas e suando até eu conquistar uma vaga no emprego, no concurso público. Eu venho de uma pobreza, família difícil, para passar na faculdade, foram anos, e isso, e aquilo. Aí vem o Zé das Couve, filho do bem, tem dinheiro, vive uma vida boa, fácil, tranquila, tudo sereno. Conquistou a vaga fácil, mal entrou na faculdade, saiu do ensino médio, entrou na faculdade e já passou no concurso quando estava na faculdade ainda, já está ganhando dinheiro, o pai já é rico, e a avó já é rica, ele tem uma família boa, entrou em alegria só, todo mundo na felicidade. Você fala, meu Deus do céu, mas o que aconteceu comigo? Não tem uma justificativa agora, mas tem uma justificativa para trás. Então a gente tem dois tipos de aflição, as atuais e as passadas. Então tem a aflição que nós estamos gerando aqui agora, cuidado, porque isso é igual a corda, ela está daqui para lá. Meu objetivo é desfazer os nós. Essa é a minha encarnação, tá? Eu vou daqui para lá na corda. Tem 5 nós daqui, mas eu tenho que pegar a ponta dessa corda, passar lá no meio e desfazer o nó. E nesse que eu estou fazendo aqui, desfiz o primeiro, eu vou desfazer o segundo e tal. Quando eu assusto, eu olho para trás, eu fiz 2 nós aqui atrás. Fiz agora, nessa encarnação. Estou criando nós. Meu vizinho é difícil, menina. Você não tinha nada a ver com seu vizinho. Se aí seu vizinho não for ninguém, vocês nem se conheciam, não tinha nada para resolver, é só uma pessoa para você conviver. Mas você implicou tanto com seu vizinho que é difícil, que a encarnação que vem, seu vizinho vai ter que ser seu filho.
Porque é tanta confusão que a próxima você vai ter que amar ele igual um filho. Não tinha nada a ver, você criou isso não agora. Então tem gente que a gente está criando confusão de graça. Olhei para o Cid, vixi, já criei confusão. Olhei para o Marcos, não suporto o Marcos. Olhei para o Luciano, nossa, Luciano, eu estou criando coisas agora. Não tem nada para resolver, mas você vai criando nós. Então cuidado, porque às vezes você vem só para desfazer nós e você está fazendo mais nó do que desfazendo. Aí maravilha, eu desfiz 5 nós essa encarnação, foi ótimo. Aí você olha para trás, eu fiz 30. Está no negativo. Você ficou mais no negativo do que no positivo. A gente vive num processo de provas e expiações. Vamos sempre passar por provas. Todos nós vamos fazer provas. O que é provas e expiações, né? Provas e expiações é a forma como a gente está vivendo hoje. No mundo está num processo de provas e expiações. O que é prova e expiação? É igual a faculdade. Você estuda. Chega no final, o professor te dá o quê? Uma prova. Vê aí se você sabe fazer. Aí você vai lá, tirou 6. Só passa com 7, volta de novo. Você faz. Isso são as provas. Como assim? Não, eu já sei amar. Sabe? Sei. Entendi. Eu vou mandar o Marcos, porque o Marcos tem um espírito, menino, tem um jeito difícil. Aí eu vou mandar o Marcos para ver se você sabe amar mesmo. Aí você chega aqui, não sei não. Iniciar um trem de amar está difícil. São provas e expiações. A gente vem espiar e vem provar nesse mundo. Aí, mas como assim provas e expiações? A gente tem uma leve impressão que para alguns as provas estão mais difíceis e para outras estão mais fáceis, não tem? Tipo quando o professor passa a prova diferente na sala. Tem aquela prova, cada fileira é uma prova. Aí você olha a prova do coleguinha, você fala, rapaz, mas a prova dele era muito mais. As questões que eu estudei, a matéria que eu estudei, estava na questão do outro. Não é assim? Sempre está na prova do outro. Só que olha só, as provas, todo mundo tem que passar por ela. Tanto o aluno ruim quanto o aluno bom. Como assim? Eu venho aqui, eu sou professor, estou dando aula, dei hoje a aula sobre aflições, e amanhã tem prova. O Cid é um aluno bom, estudou bacana, eu falo, Cid, prova surpresa, show de bola, maravilha, prova. O Marcos, espírito difícil, ruim, complicado, o Marcos é um aluno ruim. Na hora que falou prova, o Marcos, meu Deus do céu, não estou por dentro da matéria, dormi, não estudei, não sei, não isso. Os dois têm que passar por prova, tanto o aluno ruim quanto o aluno bom. Então a gente vê pessoas boas passando por provas, fala, gente, mas é tão boa fulana, por que está passando por isso? Porque tem que passar por provas e expiações. Tanto os alunos bons quanto os alunos ruins. É igual a prova surpresa. A prova surpresa para o aluno bom é uma maravilha. E para o aluno ruim? Ele falta infartar. O coração dele chega a dar uma mexida. Meu Deus. Ele chega... Eu quando estudava, eu estava mais para aluno ruim. Chegava uma prova surpresa, eu quase morria. Agora tinha aluno que estava até gosto de ver. Aí você vê o outro fazendo a prova bem, você faz, você desse jeito. A partir de amanhã eu começo a estudar. Isso dura até a próxima prova surpresa. E você fala, gente, eu prometi. E quando começa o ano? Quando começa o ano, você fala, esse ano eu vou ser diferente, esse ano eu vou estudar. Termina o ano, você, meu Deus, que sufoco. Isso são provas e expiações. Todo mundo vai passar por uma prova. Mas eu estou estudando? Estudando o quê? O livro dos médios, o Espiritismo, o Evangelho, Fonte Viva. É isso, estudar. E colocar em prática. Ganhamos alguma coisa com sofrimento? A gente ganha alguma coisa com sofrimento? A terra arada para ser arada, você vai lá e a pedra para ser lapidada, assim. Você pega lá uma prata, o Cid não faz anel, você pega aquele trem mais estranho e deixa um anel bonito, uma pedra lapidada. Lapidada, você vai. A poda na árvore. A árvore está seca, está isso, aí você vai lá e poda, corta aquele monte de galho. De repente ela flora e frutifica de novo. É difícil. Isso é a lei de causa e efeito. Há alguns processos que precisam acontecer. A gente tem que tomar cuidado com o sofrimento duplo. O que é o sofrimento duplo? É o sofrimento puro, aquele sofrimento em si,
Como assim? Essa encarnação eu vim sem perna, estou manco. É o sofrimento. E o sofrimento pela ignorância, que eu entro em depressão, eu quero suicidar, eu não faço mais nada. É a ignorância, a falta do conhecimento que aquele sofrimento é bom. Porque a terra arada, na hora que está arando ela não sabe que vai ser boa para ela. A pedra, quando está sendo lapidada, ela não sabe que vai ser boa para ela. A poda na árvore, ela não sabe que vai ser boa para ela. Então, o sofrimento pela ignorância. Devemos entender sempre o porquê da dor. A dor, ela é um instrumento pedagógico que sempre vai nos ensinar alguma coisa. Então, a dor sempre vai nos ensinar alguma coisa. Só que a gente pode ir pelo amor ou pela dor. É a opção de cada um, qual coach que você vai escolher para você colocar na sua vida. Causamos aflições na vida das pessoas? Para a gente refletir e concluir, eu deixo essa pergunta. A gente causa aflição na vida das pessoas? Porque do mesmo jeito que a gente tem que pensar na nossa vida, nossos coaches, e nós, como que nós estamos sendo? Esses dias eu entrei no carro, estava numa pressa, estava indo encontrar com minha namorada e saí do supermercado com uma velocidade e já fui, peguei lá um negócio correndo, entrei dentro do carro e estava mais atrasado do que tudo. E eu entrei no carro e tal. E nisso que eu estava entrando no carro, uma senhora parou e falou assim: ô moço, eu estou querendo. Eu falei: não, senhora, não. Entrei no carro, fechei a porta e fui embora. Mas passou uns 20 minutos, me veio um negócio na cabeça. Eu falei: gente, eu não sei nem o que aquela senhora queria. Às vezes ela queria um prato de comida, um lanche. R$10, que diferença que ia fazer no meu bolso? Eu não escutei o que ela tinha para me falar. Eu não escutei. Eu não escutei ela. Será que eu causei alguma aflição nela? Como que ela se sentiu como eu tratei ela? Porque eu fiquei refletindo isso, eu falei: que aflição que eu posso ter causado na vida dessa pessoa, naquele momento? Ela podia querer um dinheiro para comprar um remédio para um filho, para ela, qualquer coisa do tipo. Mas eu não dei nem direito de palavra para ela. Então, o que a gente tem causado na vida das pessoas como aflições também? Como a gente tem causado as aflições na vida das pessoas? Não podemos permanecer nas mesmas atitudes quando nós já entendemos que tais ações nos prejudicam. A gente tem que sair dos vícios morais e materiais. Entender como a doutrina espírita é consoladora, a ótica espírita nos traz uma luz para a gente compreender que todas essas aflições, toda essa turbulência que está dentro desse avião, é só uma turbulência, já tudo passa. No final, tudo fica bom. No final, tudo dá certo. E a gente tem que levar isso para a nossa vida, porque agora que a gente já sabe que essas ações nos prejudicam, a gente tem que começar a ser um pouquinho melhor. E pensar lá nos meus objetivos, não só materiais, mas espirituais. Um de cada vez. Essa semana eu vou ser melhor com a minha mãe. Essa semana eu vou ser melhor com a minha namorada. Essa semana eu vou ser melhor com o meu cliente. Essa semana eu vou ser melhor com o meu amigo. Essa semana eu vou ser melhor. Traçar metas. Eu vou ser mais paciente. Eu vou escutar mais as pessoas. Eu vou calar a boca. Tem gente que precisa calar a boca. Vou escutar mais. Traça metas para a sua evolução espiritual, para as suas conquistas espirituais, e que a gente possa levar essa mensagem para o nosso coração, para nos tranquilizar e nos deixar mais calmo diante da vida, diante de todas essas turbulências, que a gente possa encontrar o melhor caminho. Que a espiritualidade maior nos abençoe, nos proteja. Jesus, Deus, nossos irmãos e amigos espirituais estejam presentes conosco hoje e sempre. A paz do Mestre Jesus esteja com todos.